Queria que você falasse, cara, o Penapolense começou muito bem o jogo, teve até duas pelo menos, chances claras de abrir o placar até o momento que a energia caiu no estádio Santa Cruz. Queria que você falasse desse primeiro momento do jogo, depois na volta, quando a energia restabeleceu, aí sim o Botafogo, mesmo sendo pressionado em alguns momentos pelo Penapolense, conseguiu fazer o resultado, não só fazer, como segurar o resultado. Bom, o início foi um início com falta de atenção, isso que proporcionou para a equipe da Penapolense quase matar o jogo ali no começo do jogo. Depois, felizmente, teve a queda de energia, a gente conseguiu dentro do vestiário mostrar para eles o caminho que a gente deveria tomar para buscar essa vitória. Não seria diferente do que foi. A gente já havia anunciado durante a semana que seria um jogo muito difícil. O time da Penapolense é um time que já está há 4 anos junto. Algumas peças mudaram, mas a formação é a mesma, a característica é a mesma. E isso facilita um pouco, principalmente o trabalho da comissão. A gente teve algumas mudanças aí, principalmente do meio para frente. Você vê que a gente sentiu o time leve, chuva, campo pesado, um time com marcação forte, a gente sentiu um pouquinho em termos de movimentação. Mas depois a gente ajustou o posicionamento deles lá. E eu acho que aí por diante o time cresceu em relação ao que seria a partida, de que maneira a gente poderia se comportar dentro do campo para a gente buscar essa vitória. E foi do jeito que a gente planejou e conversou dentro do vestiário. Eu acho um resultado bom, de uma maneira, não digo fácil, mas com muita determinação, e está de parabéns o grupo que soube se adequar a esse jogo, a maneira com que foi a partida, e conseguiu um grande resultado. A maneira não pode ter sido da forma mais brilhante, mas hoje você considera que a atuação do Cris não chega a ser brilhante, perfeito, mas foi uma atuação que salvou realmente o Botafogo, porque além de marcar o Nunes, evitou um gol, se não me engano, do Silvio, que ele deu um carrinho e conseguiu pegar a bola. O Cris hoje você também considera que foi o melhor em campo? Sim, eu acho que ele fez aquilo que a gente sempre cobrou dele, né? Ele cooperou com o grupo da melhor maneira possível, com a experiência, com a capacidade que ele tem e com a liderança que ele tem diante dessa rapaziada aí. Hoje ele mostrou porque é o capitão do time, né? Então é dessa forma que a gente quer o Cris. Veiga, parabéns pela vitória. Entre as novidades, Fábio Gama e Dimba, como que você analisou o andamento desses dois jogadores? Tanto um quanto o outro se esforçaram ao máximo, se dedicaram àquilo que a gente havia pedido. Não é fácil você entrar no jogo como esse e ter que corresponder de uma maneira positiva. A gente sabia da cobrança que existia em cima desses meninos aí, mas estão de parabéns pelo esforço e pela entrega que tiveram, né? Tanto um quanto o outro foram jogadores importantíssimos nesse resultado e colaboraram bastante com o grupo. Veiga, boa noite. A gente pôde notar que você ficou muito bravo com o time, principalmente depois do gol. Os tempos, né, os momentos em que o time recuava demais, não saiu para marcar os laterais e os volantes que saíram jogando muito fácil até chegar ao ponto de ataque. Como corrigir isso? E se isso faz parte de um certo receio, uma insegurança do time com relação até ao jogo do Barbarense, que tomou um gol logo em seguida, enfim, de tomar um gol de empate logo em seguida? É o que eu te disse, né? Do meio para frente ali o nosso time era muito leve. Então quando o time da Penapolense tomou o gol, eles acabaram se oferecendo. Os volantes começaram a jogar e tanto o Fábio Gama como o próprio Francis, não digo nem tanto o Dimba, mas esses jogadores tiveram que recompor o sistema de meio campo ali para a gente não oferecer a oportunidade de chegar com qualidade. Então isso dificultou um pouquinho, são jogadores que não têm característica de marcação. E isso acabou prejudicando o campo pesado, os jogadores da Penapolense de um porte bom, diferente do meu ataque, e acabou conseguindo em alguns momentos empurrar o nosso time para dentro do nosso campo. Mas tivemos a felicidade do César e o Zé Antônio hoje estar muito bem na partida, estarem concentrados com aquilo que a gente pediu, né? Porque eles iam tentar de todas as formas abrir aquele meio ali para tentar penetrar. E a gente se fechou muito bem ali, eles conseguiram neutralizar pelo menos a maioria desses avançados da equipe da Penapolense. Teve uma vez ou outra, né? Mas chutar de fora da área lá, eu confio muito no meu goleiro, a gente sabia que isso poderia acontecer. E a gente teve muitas oportunidades para matar o jogo, né? Pena que a arbitragem, mais uma vez, eu acho que dificultou esse tipo de ação, porque você pode ver que todos os contragolpes que o Botafogo dava, eles paravam a jogada. Quando não era o lateral, era o volante, quando não era o volante, era
Quer dizer, ele deixou de dar muita... Eu acho que se ele tivesse coibido com cartão amarelo a maioria dessas jogadas, dificilmente eles terminariam com 12, com 11 dentro do campo. E a gente teria uma possibilidade maior. E o pênalti, né? Então, um pênalti claro ali, infelizmente ele não deu, mas eu acho que o Botafogo valeu muito mais o resultado. A gente sabia que era um jogo de 6 pontos, que seria um jogo dificílimo, como todos os outros vão ser, e esse aqui não foi diferente. O mais importante que eu vi hoje na equipe do Botafogo foi aquela disposição de um time aguerrido, um time que não se entrega, um time que se doou o jogo todo para conseguir um resultado. E isso faltou, eu acho que um pouquinho no jogo do Mirassol e pouca coisa, principalmente lá no jogo da Barbarense. Talvez a gente não teria tomado aquele gol logo de virada se a gente tivesse tido uma atenção maior e um foco maior para poder saber de que maneira, porque na realidade quando eles entram para dentro do campo eles sabem aquilo que tem que fazer e como fazer para poder ganhar o jogo. Então se não fizer, o pessoal comentou da comissão técnica, falou, pô, lá de cima estava muito bom, tudo fechado, dificilmente eles iam entrar na nossa defesa. Só entra se a gente erra, quando erra proporciona para o adversário a chance. E você comentasse a participação do Francis. O Francis não foi bem contra o Barbarense, ficou um tempo fora, treinando separado até em alguns momentos, e voltou muito bem hoje. Indo para cima, sofrendo muitas faltas, como você disse, nos contra-ataques, mas ele apareceu para o jogo, né? Se caiu pelos dois lados até. No finalzinho ele deu um passe para o Douglas Packer, o Packer não conseguiu segurar. Mas enfim, gostaria de você falasse desse crescimento do Francis, principalmente na partida de hoje. Bom, isso primeiro se deve a ele, né? Ter acreditado naquilo que a gente passou em relação às cobranças que a gente tem tido em relação ao trabalho dele. É um jogador de força, de velocidade, que tem que se entregar mais, se doar mais para aquilo que a gente pede, principalmente durante os jogos. E ele tem sido importante, como foi no jogo de hoje. Ele foi uma peça fundamental para a gente conseguir essa vitória, segurar os atacantes. Já haja visto que a gente não tinha o Nunes e a gente sentiu um pouco essa bola mais presa lá no ataque. O Dimba já é um jogador de velocidade, não dá para a gente exigir que o Dimba faça isso, porque ele tem uma dificuldade maior em relação a essa referência. Mas é um jogador que incomodou enquanto teve fôlego ali, incomodou bem a defesa adversária. O Botafogo passou o Penapolense, agora sobra o Linense, que ainda está na frente, mas enfim tem 9 rodadas aí pela frente. O técnico do Botafogo também seca, começa agora a secar o Linense nessa briga direta pela vaga da Série D, ou foca mais no trabalho aqui e esquece do adversário? Não, a gente não pode esquecer daqui, né? É uma coisa muito clara, que a gente sabe que a Linense ainda tem um confronto direto e esse confronto é aqui dentro. Então é a mesma coisa que nós fizemos diante da Penapolense. Sabíamos que seria difícil, mas a gente precisava da vitória. E a Linense, a diferença da Linense para o Botafogo vai ser esse jogo aqui dentro, não vai ser os nossos adversários. Então a gente tem que ser competente em poder continuar mantendo essa equipe no G8, para quando tiver o confronto direto, passar à frente da Linense, que eu acho que a gente tem uma condição que isso aconteça, principalmente porque a gente está jogando dentro de casa.